Fala aí, galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Dessa vez aí, ó. O assunto de hoje vai ser a respeito de que o tema é o seguinte: programar é difícil e você vai sentir vontade de desistir, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente tem para dizer sobre esse assunto. Muitas das situações na qual você talvez possa passar a pensar que programação não seja para você e que seja muito difícil, são meio que, eu diria, são as etapas do aprendizado. Porque aprender programação é uma longa jornada. E nessa longa jornada, você muitas das vezes vai passar por situações de um sentimento de impostor, de um sentimento onde você se depara com um problema e você acredita que esse problema você não é capaz de resolver, entende? Às vezes ele nem é tão difícil assim, não está tão distante do seu atual nível. Mas às vezes a gente encara certos problemas jogando ele num patamar lá no alto. E quando a gente não consegue resolver, não ter a resposta de imediato, isso pode deixar a gente de uma maneira muito nervosa, assim, no sentido de não saber o que fazer. E esse tipo de situação é uma coisa que vai acontecer com a gente, cara, recorrentemente. Então, se você está vivenciando isso, meu conselho é que você não leve isso ao pé da letra. E não leve ao pé da letra de uma forma pessimista, entende? Não encare os primeiros desafios, os primeiros problemas, como se fosse algo que realmente vai fazer você desistir. Porque as coisas não funcionam dessa maneira. A trajetória do aprendizado sobre programação, ela exige muito vamos dizer, uma resiliência. Você tem que estar suportando as pedras que vão aparecer no meio do caminho. Você não pode meio que desistir nos primeiros problemas, porque realmente, se você é uma pessoa que desiste fácil, talvez a programação não se enquadre para você. Mas, enfim, é uma coisa que vai acontecer e não tem como fugir. Vão aparecer desafios, esses desafios vão fazer você se sentir um merda, alguém que não entende de porra nenhuma, que não sabe o que fazer. Mas isso é normal, cara, vai acontecer. Tudo que eu posso dizer diante de uma situação como essa seria: dê uma pausa, se acalme, espere algumas horas se passarem, tente colocar a cabeça no lugar e depois volte a tentar resolver o problema. Porque é como se fosse uma montanha-russa. Vão ter horas que você vai estar lá no auge, vai pegar problemas, talvez você está num dia bom, consegue resolver e está tudo bem, e vão ter dias ruins. Talvez sua cabeça não esteja funcionando muito bem naquele dia, ou você esteja num momento que não está conseguindo compreender o problema de forma adequada, e está tudo bem. O problema é a gente se deixar levar pelo pessimismo, ok? Que, querendo ou não, pode acontecer um em cima do outro. Você dá mal diante de um certo problema e não consegue resolver, logo em seguida acaba vivenciando uma outra experiência que também possa ser ruim, e quando isso vai se acumulando, vai se gerando uma forte tendência de você achar que a programação não é para você, de que você precisa desistir, que isso não vai dar certo e tudo mais. Porém, eu estou aqui para dizer para você, são situações que acontecem comigo, eu acredito que aconteça com várias outras pessoas, independente do nível que você atinja. Existem certos momentos que a gente passa na qual um certo problema acaba sendo muito difícil. Talvez não que ele seja absurdamente difícil ou impossível de resolver, mas tem situações que você não está preparado para encará-lo de uma maneira que você vai resolver de imediato ou dentro das suas expectativas, entende? Então, assim, a primeira mensagem que eu gostaria de passar logo de início desse vídeo: não encare a programação de um ponto de vista pessimista, a ponto de você querer desistir logo nos primeiros problemas que você for encarando, porque isso faz parte do processo do aprendizado, é uma coisa natural, e você, como estudante ou alguém que quer melhorar e evoluir, você tem que desenvolver dentro de si uma certa capacidade de superar os problemas, superar os erros, superar o sentimento ruim, aquela sensação de que você não tem um controle, você se sente fora do controle, acaba se sentindo mal, se achando um merda, um incapaz ou algo similar. Você tem que, ao longo do tempo, construir uma habilidade de meio que suportar isso. Pois quando você encarar um problema que está muito difícil, você tem que ter a mente consciente e, vamos dizer assim, firme, fixa, para você entender que aquele problema talvez seja temporário. Talvez, com o passar dos dias ou horas, não sei, vai ter um momento que você vai estar mais centrado e isso vai passar e você vai conseguir superar. Ou seja, temos que ter um pensamento meio que positivo. Não dá para ser pessimista, senão acho que nada na vida a gente conseguiria avançar. Tudo bem? Então, a princípio, o que eu penso a respeito dessa questão de programação ser difícil, e talvez ela possa te colocar para baixo, fazendo você se sentir uma pessoa incapaz, grande parte seja dessa dinâmica entre não estar preparado no momento, durante um determinado desafio, e você ser logo pessimista e se jogar para baixo, entende? Talvez a moral da história não seja essa. Você não pode logo se jogar para baixo, você tem que se manter resiliente e forte para ter coragem de superar esse problema
e ter a mente, não livre, né? A consciência tranquila de que tudo vai dar certo, ok? Eu sei que o otimismo em excesso, obviamente, passa a ser um delírio, mas se a gente estiver dentro desse, como é que eu vou dizer, dentro desse equilíbrio, né, desse limite, eu acho que a gente consegue avançar de uma maneira saudável. Uma outra questão também que eu acho muito válida para você que é um iniciante ou você que já trabalha ou está na área de programação, mas tem pouco tempo. Uma informação que eu acho muito importante que, no mínimo, você deve refletir sobre isso. O fato de você ter concluído um curso, ter concluído uma faculdade, não importa o que seja, e através disso você ter conseguido um trabalho, uma profissão, estar atuando profissionalmente, não faz de você instantaneamente o programador. Porque pense bem e coloque isso na sua cabeça. Todo o processo que te torna um bom programador, alguém com capacidades mais elevadas, é uma curva de tempo longa, entende? Não é um mês, 2, 3, um ano. Leva tempo, certo? Leva tempo. Então, encare as coisas como escadas, degraus, onde você só vai evoluindo. Então, se hoje você está cursando, fazendo algum curso, seja algum curso pago aí pela internet ou cursando uma faculdade, a partir do momento que você adquire o seu primeiro emprego, você não virou o programador. Você, na verdade, adquiriu o primeiro passo, o primeiro degrau, avançou, para você ser melhor. Porque dentro da sua profissão, você vai viver experiências que não tem como viver dentro de um curso. Não tem como viver essa experiência dentro de uma faculdade. E não importa o local onde você estude. Certas experiências só se constroem dentro de determinados ambientes que são plausíveis para isso. Um ambiente como esse é um ambiente real de trabalho, de desenvolvimento. Seja ele dentro de uma empresa, seja você trabalhando como freelancer, não importa. Desde o momento em que você consegue pegar o conhecimento na qual você estudou por um longo período de tempo, seja no curso, não importa de onde veio, a partir do momento que você começa a pegar esse conhecimento e aplicar para resolver soluções, você está avançando na escada até se tornar um grande programador. Ou alguém que se sinta, como é que eu posso te dizer, confortável em dizer, nossa, eu sei resolver problemas. Eu estou apto a resolver diversas formas de problemas e etc. Mas enquanto você está nessa fase, tudo isso é só uma escala de evolução. Às vezes você entrou numa empresa, vai passar por uma experiência por lá, seja boa ou ruim, não importa. É uma experiência, vai fazer você crescer. Dessa empresa talvez você conheça uma outra empresa, pode ser melhor ou pior, também não importa, mas é uma outra experiência que vai agregar para o seu conhecimento, para a sua carreira. Então é importante vivenciar isso. E enquanto você vivencia isso nas suas fases iniciais, você ainda não poderia se dizer que eu sou o programador. Porque isso, coloque na cabeça, isso é um processo que vai demorar anos. Porque são vários assuntos a tentar dominar, são várias dinâmicas, vários tipos de problemas diferentes que você, vivenciando, vai entender o teu norte sobre como proceder ou não, relacionamento com pessoas, como lidar com pessoas, como entender um problema que uma pessoa passa para você e você transformar numa solução. Então, tudo isso, gente, é um processo de aprendizagem. Então, coloque isso na sua cabeça. Meu primeiro emprego não me torna um programador instantaneamente. Não, isso demora anos, vai levar um tempo de maturidade, mas está tudo bem. Estudando e vivendo as experiências que as coisas vão evoluindo, ok? Beleza. Vamos falar um pouco de algumas características da área de programação que, se a gente for refletir aqui, podemos concordar que meio que torna essa área um tanto difícil. E essa dificuldade, obviamente, vai fazer você vivenciar certas experiências que meio que vão jogar em xeque a sua capacidade, né? A sua forma de se auto-refletir e se enxergar sobre se você sabe ou não, quando você acha um merda, esse tipo de coisa. Por que eu digo isso? E por que a gente tende a vivenciar esse tipo de coisa? A programação, cara, infelizmente, ela não é uma profissão que se resume somente a escrever código. Infelizmente, não é. E muito no início, a gente tem a falsa sensação de acreditar que se eu entendi perfeitamente uma linguagem, a sintaxe, tá sabendo programar alguma coisa, você acha que isso é o suficiente. Sabendo disso, você vai longe. Mas, infelizmente, nem tudo gira somente em torno disso. Porque eu vejo que a área de tecnologia, mais voltada para nós programadores, ela é uma área de estudo que envolve diversas outras áreas de conhecimento, entende? Porque não importa se você saiba tão bem uma linguagem de programação, se você não tem a capacidade de interpretar um problema que alguém passa para você. Se você não dominou a forma de compreender o que alguém fala e transformar isso em código, num código que seja bem assertivo com o que essa pessoa pediu, ou seja, talvez essa é uma habilidade que você precisa aprender, entende? Além do mais, não só a interpretação sobre o problema de outras pessoas. Quanto mais você conhecer a respeito de outras áreas,
mais facilidade você vai ter para aprender e se desenvolver. Porque dentro da área de programação, meio que existem muitos pré-requisitos de outros conhecimentos para você conseguir avançar, entende? Ela não se fecha unicamente numa única área que é só escrever código. Infelizmente não é só assim. Existem diversos pré-requisitos, vamos dizer assim. Talvez você queira aprender uma certa coisa X. Esse X normalmente depende de ter conhecimento na área Y. Entende que tem uma relação de dependência uma coisa com a outra? Então, meio que essas dependências formam um ecossistema que torna tudo mais difícil. As coisas não acabam sendo fáceis, entende? Pense comigo, é muito mais simples você dominar um assunto, se um assunto é só um, do que dominar um assunto que é esse assunto que depende de um assunto, às vezes depende de outro, depende de mais outro. É como se gerasse uma ramificação, uma rede de dependências entre diversos outros assuntos. E isso meio que dificulta. Além do mais também, na área de programação, para quem quer começar ou já está estudando, você vê que tem uma infinidade de assuntos que facilmente pode te deixar perdido. E essa sensação de estar perdido também contribui para você se sentir incapaz, se sentir uma pessoa que não está avançando e coisas desse tipo. Por isso que às vezes eu foco em falar assim, cara, tenta estudar a fundação, a base da base da base. E construa coisa de merda. Foda-se, não tem problema, cara. Você não vai começar estudando, construindo grandes coisas. É coisas pequenas, inúteis, simples, mas são coisas que realmente vão agregar valor no seu conhecimento e fazer com que você avance, entenda? Pra gente evoluir, cara, a gente não evolui desenvolvendo algo grande. A gente evolui entendendo partes, coisas pequenas. Realmente tem coisas que são pequenas, que elas são inúteis, não vão servir pra porra nenhuma. Mas isso não tem problema. Porque é aquele detalhe, aquela coisa pequena que às vezes você aprende, que lá na frente, quando você for evoluindo, você vai ter a capacidade de pegar aqueles vários pontos diferentes e unir todos eles e ter uma visão bem clara, falando, cara, agora eu entendi o porquê que eu tive que aprender meio que aqueles pequenos pedaços que naquela época eu acreditava que não servia para porra nenhuma, mas que agora faz todo sentido. Outro ponto muito importante dessa área é o seguinte, existem certos tipos de conhecimento que só tem como desenvolver eles a partir de um certo tempo de experiência, entende? Imagine um jogo de RPG. Finge que somente no nível 10 você adquire tal habilidade. Então, imagine a área de programação por aí, cara, por aí também. Porque tem coisas que você tem que passar por um determinado tempo, período de maturidade, de experiência, para que lá na frente você adquira a capacidade de reflexão e entender que aquele conhecimento agora faz sentido, ok? Então tem coisas que logo de início não faz o menor sentido de nada, você acessar aquele tipo de conhecimento, porque você não tem maturidade para lidar com aquilo agora. Mas a partir do momento que você vai estudando, vai sendo persistente, lá na frente aquele conhecimento vai fazer todo sentido para você. Então essa característica da área de programação, ao meu ver, no meu ponto de vista, ela caracteriza toda essa trajetória de conhecimento e evolução algo difícil, entende? E essa dificuldade vai fazer você passar por situações na qual você vai se ver e falar, nossa, porra, eu sou um merda, eu não consigo fazer nada, ai, tá difícil, tá isso, tá aquilo. Vai fazer você passar por isso, porque infelizmente é uma área que demanda tempo, cara, demanda tempo. Não se aprende fácil, demora. Então, acho que a melhor característica que você pode ter como estudante, alguém que já está começando nessa área, é ter a curiosidade, gostar de querer aprender, gostar de estudar, obviamente, pô, não tem pra onde fugir. E mais do que isso, você tem que ser um cara persistente. Você não pode ser um cara que desiste, entende? Por pouco motivo já desiste, já fica para baixo. Você tem que ter uma alta persistência, ou se você não tem essa alta persistência, você tem que ter pelo menos a capacidade de tentar evoluir isso. Entendeu? É uma característica que você tem que evoluir para que você conseguir se manter dentro desse ecossistema de estudo, até você evoluir e atingir um determinado nível que você se sinta confortável, para dizer, porra, agora eu sou realmente um programador, consigo resolver problemas, entende? E à medida que você vai evoluindo, cara, você mesmo vai percebendo o quanto você está melhor quando você se compara com você do passado, entende? Então isso é um procedimento que faz parte, cara, é totalmente normal toda essa trajetória que a gente vai seguindo ao longo da nossa experiência, ok? Vou falar um pouco também a respeito de certas dicas que, pelo menos dentro do meu ponto de vista, eu acredito que possam ajudar para você que está passando por certas experiências de talvez achar que tudo que você faz está dando errado, você não consegue escrever nenhum programa e terminar ele porque não funciona direito e fica se sentindo meio que incapaz. Alguém que talvez não fosse conseguir um dia se tornar um programador. Primeiro ponto, é o que eu já falei. Isso é uma coisa que você vai ter que aprender a lidar ao longo do tempo. Porque é uma coisa que, na minha opinião, acontece com todo mundo.
Então, a ideia que eu passo é aprenda a conviver com isso, porque você vai sentir isso uma hora ou outra. A tendência que eu vejo a longo prazo, isso tende a diminuir conforme você vai evoluindo, vai adquirindo mais conhecimento. A tendência é que esses cenários de se sentir incapaz tendem a diminuir. Porém, eu não acredito que eles vão sumir. Por mais estudioso, por mais foda, por mais top de linha que você vai conseguir ser, entendeu? Acho que é uma coisa que faz parte, inerente a nós mesmos. Um outro ponto muito importante, cara, é assim, tudo que você for fazer, não fantasie grandes expectativas. Se você quer construir um site, para de fantasiar que esse site vai ser isso, aquilo, vai ter um monte de coisa, vai ser foda e um monte de doideira. Foque bem no básico, ok? Tente achar a característica que você mais gosta nesse tal site. Estou dando exemplo de um site, né? Mas foque na característica que você acha mais interessante e só faça ela. Algo simples. Quando conseguir fazer, terminou uma etapa. Vamos para a próxima, tudo bem? Então, não fantasie coisas muito grandes, porque à medida que você fantasia algo gigantesco, provavelmente você não vai conseguir alcançar, porque ele acaba se tornando inalcançável. E nessa do inalcançável, já acontece aquela situação de você começar a falhar, começar a errar, começar a não sentir que está avançando, e tudo isso vai te gerar um sentimento de desgosto, de desistência, vai meio que frear você na sua evolução. Então, eu acho que é muito válido você focar em coisas mais simples, tudo bem? Não precisa focar em coisas grandes. Foque no simples, foque no básico, mas um básico que te dê retorno de conhecimento. E de pouco a pouco você vai crescendo e você vai evoluindo. Eu acho que isso também é importante de frisar aqui, ok? E também, né, como último conselho, que eu adoro ficar martelando falando disso, pelo menos para quem é iniciante, cara, fique longe dos frameworks. Ou qualquer abstração, ou qualquer coisa que encurte o seu caminho, que faça com que você tenha um resultado suficientemente interessante, satisfatório, grande, não interessa. Algo que te deixe, nossa, olha isso que incrível que eu criei. Mas se você criou isso utilizando de alguma ferramenta de abstração, uma ferramenta que, de certa forma, ela meio que escondeu toda a dificuldade que você deveria entender para construir aquele projeto, quando você encontrar esse tipo de solução, ignore elas, não use-as, evite-as. Porque foi o que eu falei antes, cara. Existem certos tipos de conhecimento que você precisa passar por uma determinada fase de maturidade, porque lá na frente isso vai fazer sentido. Então, na minha opinião, quando você for usar um framework, ou qualquer que seja a abstração que vai te agilizar no processo de desenvolvimento de alguma solução, utilize dessas soluções apenas conforme você já estiver lá na frente. Se você é um cara que já está evoluído, já desenvolveu várias aplicações, entre aspas, do zero, consegue colocar mão na massa, fazer um código assim, sem usar de ferramenta nenhuma, entre aspas, que eu quero dizer assim, bem do básico mesmo, talvez, depois de tanto tempo e pela experiência, obviamente lá na frente não faz sentido você começar do zero. Óbvio que você vai precisar usar uma abstração, porque você precisa de velocidade, às vezes existem prazos para entregar projeto e tudo mais, mas até aí tudo bem, porque a gente parte do princípio que você só está utilizando aquela ferramenta porque você já sabe como aquilo funciona e não quer fazer mais do zero, entende? Agora, você começa os estudos, nem entende nada, e já sai utilizando desse tipo de ferramenta, na minha opinião, isso só vai te atrasar, só vai te atrapalhar, só vai te dar a falsa sensação de que você sabe fazer algo, mas no fundo, se tirar as ferramentas, você não sabe fazer porra nenhuma. Então, assim, não vale a pena. Esse é o meu conselho que eu digo para pelo menos quem é iniciante e quem está aí tá começando, tudo bem? Galera, vou finalizar por aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo. Tá sendo difícil gravar, porque eu escrevo uma coisa no meu blog, mas às vezes acho que aqui falando eu não consigo transmitir com um perfeito detalhamento de como eu gostaria. Mas é tudo aprendizado, tudo bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!